Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog quinta-feira. Hoje vamos começar o nosso vlog aqui ao lado do Angel Valley, o nosso aquário de escalares, que vocês já conhecem de outros vídeos. Porquê? Porque vamos aproveitar o facto deste aquário ter contraído uma doença no passado mês e vamos também aplicar-lhe o tratamento. Mas neste vídeo vamos falar não só desta doença em particular, mas sim de todas as doenças mais vulgares que podem ocorrer no vosso aquário. São 12 as que eu escolhi, com certeza haverão mais algumas, mas estas são as mais frequentes e por isso vocês vão ficar com as ferramentas necessárias depois de assistirem a este vídeo para atacar estas doenças o mais rapidamente possível, da melhor forma. Não fiquem preocupados, as doenças nos aquários acontecem, só não acontece a quem não tem aquário e não devem por isso ficar preocupados com elas, devem sim saber identificá-las o mais rapidamente possível e atacá-las também atempadamente para evitar o pior para os peixes que vocês tanto gostam. Por isso, se quiserem ficar a conhecer então todas estas ferramentas, não percam o próximo vídeo que preparei para vocês e vamos ainda fazer um tratamento aqui no Angel Valley. Até já! Mais vale prevenir do que remediar. O mais importante é prevenir de forma a evitar ao máximo uma doença. Deve-se por isso dar as melhores condições aos nossos peixes, de forma a evitar inconvenientes para nós e para os nossos animais de estimação. TPAs regulares, boa alimentação e uma manutenção cuidada do aquário é importante para evitar a utilização desnecessária de medicação no nosso aquário. O stress prejudica o sistema imunitário e enfraquece as defesas e por isso, tal como acontece com os humanos, é uma das principais causas para o aparecimento de doenças nos peixes. O stress é causado pelos mais diversos fatores. Entre os mais frequentes estão mudanças e transporte, falta de manutenção ou manutenção inadequada, oscilações de temperatura, valores de água inadequados, excesso de alimentação, excesso de peixe no aquário ou escolhas erradas para a sua litragem. Peixes sem stress igual a peixes mais saudáveis. Eu penso que o objetivo principal de ter um aquário é usufruir da beleza do mesmo, mas também é importante pensar no bem-estar dos peixes que nele habitam. Infelizmente, até nas melhores condições de manutenção, podem sempre surgir doenças nos peixes. Por isso é importante reconhecer estas doenças, classificá-las e tratá-las corretamente. Para isso são necessários alguns conhecimentos básicos relativos às doenças mais frequentes nos peixes. A melhor forma de identificar doenças é através da observação de comportamentos que pode ser feito diariamente, por exemplo, durante a alimentação. Uma observação cuidada pode levar a um bom diagnóstico e, consequentemente, ao tratamento desta mesma doença. Estas doenças podem ter várias origens, desde viral, bacteriana, fúngica, flagelados, ciliados, vermes, sanguessugas, má nutrição, intoxicações, etc. Por isso convém estarmos bastante informados no que toca às doenças que podem afetar os nossos animais de estimação, neste caso, os peixes. Existe muita literatura sobre este assunto que aconselha quem está verdadeiramente interessado a procurar aprofundar mais sobre doenças nos peixes de aquário. Mas hoje vamos identificar aqui algumas das doenças mais comuns nos nossos peixes, utilizando esta cobaia, um Oplarax psittacus, que nos vai acompanhar e vai servir de modelo para a minha explicação de hoje. Mas vamos começar por uma doença frequentemente observada em discos, óscaros e outros ciclídeos. De seu nome hole in the head ou buraco na cabeça, é normalmente causada pelo protozoário flagelado Hexamita, mas que pode também ter origem em infecções bacterianas, desnutrição ou um aquário sujo.
É uma doença que se caracteriza por pequenos buracos na cabeça do peixe, encontra-se normalmente nos intestinos dos juvenis das espécies de ciclídeos e gouramis e, embora raramente se manifeste mesmo depois da infecção, é geralmente inofensivo, atacando só peixes debilitados devido à idade ou com deficientes condições no meio onde vive. O tratamento indicado para esta doença é o Octazin. É um tratamento de 3 dias para parasitas internos, é inofensivo para invertebrados e algas, quando usado conforme as instruções do fabricante. Também tenho ouvido relatos de aquariofilistas que auxiliam usando cicatrizantes em pomada aplicados localmente na lesão. Irritações na pele que se manifestam devido a infecções por fungos ou protozoários e que se caracterizam por manchas na pele com mais ou menos produção de muco. Estas são doenças oportunistas que se aproveitam de peixes estressados para atacar, mas que, se forem identificadas numa fase inicial, não apresentam qualquer risco para os nossos peixes, se medicados com o Protozin por 3 dias e com o reforço ao 6º dia. Este é já considerado um dos melhores tratamentos para doenças em todo o mundo. Os componentes seguros deste medicamento fortalecem e não subcarregam os peixes já estressados. Atenção que este medicamento não pode ser utilizado com raias ou mormirídeos. O Sterazin pode também ser utilizado, que é também um parasiticida que ataca parasitas internos e externos e que também é utilizado para esterilizar plantas aquáticas por ser altamente biodegradável. Não utilizar em raias, piranhas, turjões e outras espécies relacionadas. Os fungos que normalmente se manifestam com o crescimento de tufos brancos ou cinzas com aspecto de algodão ou veludo devem ser tratados com o mesmo fungicida, o Protozin, que já falámos. É um ótimo tratamento para doenças como a cóstia, a doença do neon, tricodinias ou mesmo o íctio, que vamos falar já de seguida. Esta que é provavelmente uma das doenças mais comuns em aquário, basta por vezes uma viagem longa, uma pequena oscilação na temperatura e temos os nossos peixes cheios de pintas brancas inferiores a 1 milímetro, espalhados pelo corpo e barbatanas e que por vezes nota-se também um aumento do batimento dos opérculos. Esta doença deve ser atacada o mais rapidamente possível. Por vezes, a adição de sal, 1 colher de sopa por cada 50 litros e o aumento da temperatura para os 30 graus é o suficiente para tratar os peixes recentemente afetados. Deve-se também manter estas condições por pelo menos 12 dias, de forma a quebrar o ciclo de vida do íctio, que fica nestas condições impedido de se reproduzir. Só em caso desta doença se continuar a manifestar, se deve recorrer então a medicação, como por exemplo o Protozin, ou muitos outros medicamentos que combatem o íctio de forma eficaz, tendo sempre muita atenção à forma como se aplica ao produto e as espécies que podem ser sensíveis ao mesmo. Existe outra doença com pontos brancos, mas nesta os pontos são bem maiores e estão por vezes expostos em cachos, tendo um aspecto bem mais desagradável. Com base viral, a linfocistis caracteriza-se pelo aparecimento de massas de aspecto granular nas barbatanas e guelras, embora possa também ocorrer em outras partes do corpo. Uma doença autolimitada, mas que pode ser tratada com Mixazin, um bactericida de largo espectro que ataca todas as bactérias nocivas do aquário e ajuda a tratar outro tipo de doenças que vamos falar mais à frente. Como por exemplo o fin rot ou apodrecimento das barbatanas, uma doença bastante vulgar em peixes expostos a fracas condições, por exemplo, muito comum em aquários onde os betas vivem com poucas condições higiênicas, sem filtro e sem trocas de água. Condições estas que podem também trazer outro tipo de problemas, tais como hemorragias que se manifestam com riscas avermelhadas nas barbatanas e ou corpo, entre muitas outras doenças que surgirão caso as condições em que mantemos os peixes não sejam as mais indicadas. Para além de todos os problemas exteriores que se manifestam nos nossos peixes de uma forma que, com uma observação cuidada, são facilmente identificados, existe outro tipo de problemas, neste caso interiores, que embora não se consigam observar tão facilmente como, por exemplo, vermes intestinais, que só com uma inspeção mais cuidada se consegue então observar pequenos vermes de cor avermelhada que saem através do orifício anal, entre outros parasitas internos como o verme redondo, o verme de rosca, que podem e devem ser tratados com um parasiticida como o Sterazin. Estes mesmos parasitas internos, assim como infecções bacterianas, podem levar a disfunções hepáticas, que trazem sintomas mais perigosos, tais como o bloat, também conhecido como dropsy, que é causado pela acumulação de líquidos dentro da cavidade do corpo ou dos tecidos. O bloat é um sintoma e não uma doença. Pode ou não ser transmissível, embora seja comum separar peixes que apresentem este sintoma de forma a evitar a disseminação da causa subjacente para os outros peixes. Existem depois outras doenças que podem provocar inflamação e criação de muco nas guelras dos nossos peixes.
normalmente provocadas por parasitas que se alojam nestes tecidos. Uma particularidade interessante destes parasitas é que normalmente estes são específicos para cada espécie de peixe. Por exemplo, um parasita que se aloja numa espécie não sobrevive bem noutra, mas pode viver por algum tempo nessa espécie que não lhe é a mais indicada, particularmente se houver falta de hospedeiros específicos. Fungos na boca é outra doença que eu já tive a infelicidade de ter no meu aquário e acabou por matar um dos peixes que mais gostava, um macho Mirnai, que vocês devem ter conhecido até pelos meus vlogs. Caracteriza-se por uma formação de uma massa branca semelhante a algodão na boca. O tratamento a ser aplicado deve ser um bactericida de amplo espectro, como é o caso do Mixazin, que é conhecido por ajudar a controlar fungos de boca, mas também doenças relacionadas com inchaço ou presença de névoa nos olhos dos nossos peixes. Como veem, poderíamos ficar aqui a noite toda a falar de doenças de peixe e havia muito mais para dizer. Sem querer estar a fazer um vídeo aborrecido, sem muita ação, achei por bem fazer este vídeo porque andava a estudar, porque tive aqui uns problemas com este aquário e tive mesmo que me informar para saber o que é que eu poderia fazer pelos meus peixes e achei por bem partilhar esta informação com vocês. Pode ter sido um vídeo mais chato que o que é comum, sem tanta ação, sem tantas imagens de peixe, mas acho que é importante de vez em quando deixar assim um episódio com mais informação para também começarmos a alargar os nossos horizontes e a conhecer coisas novas e a ficarmos mais informados e mais preparados para combater qualquer tipo de situação que aconteça nos nossos aquários. Devem ter reparado, alguns de vocês, que eu falei durante todo o vídeo de medicamentos e produtos de uma marca em específico. Eu gostava de deixar bem explícito que esta marca não me pagou, apenas eu decidi falar sobre a Waterlife, que é uma marca que eu estou mais à vontade e conheço melhor os seus medicamentos e por isso decidi falar sobre esta gama e não outras, mas existem outras que com certeza devem merecer o nosso respeito e por isso se vocês acharem que devem utilizar outra marca, utilizem, identifiquem a doença, se calhar partindo deste vídeo e depois basta ir a uma loja e com certeza que com a doença identificada será fácil comprar o produto relativamente a esta doença da marca que vocês assim entenderem. Este vídeo vai acabar aqui para não ficar muito extenso, mas antes eu vou aplicar o último dia de tratamento aqui a este aquário com o Protazin que já falámos durante este vídeo. Espero que fiquem bem. Mais uma vez obrigado por assistirem a este vídeo até ao final. Muito obrigado, deixem um comment, um like, subscrevam o canal se ainda assim não o fizeram para acompanhar todas as aventuras que estão a acontecer sempre aqui na minha vida e na aquariofilia. Até à próxima e obrigado!